A gente conhece um pouco a história de Zaqueu como um homem que cobrava impostos, né? Ele era um republicano que vivia ali em Jericó e não era uma pessoa que todo mundo gostava. Na verdade, era pouco gostado, né? As pessoas não gostavam muito dele, justamente porque ele era uma pessoa que cobrava impostos. Era um homem rico, né, que tinha muito dinheiro e ouviu falar que Jesus ia passar por ali. E quando ele ouviu falar, certamente ele já ouvia falar muitas coisas sobre Jesus, né, porque despertou nele essa curiosidade. Quem é esse homem? O que ele faz? Realmente é tudo que as pessoas falam? Eu quero conhecer ele de perto, né? E correndo ali naquela grande multidão, ele não conseguiu alcançar, não conseguiu estar perto de Jesus. Mas ele viu uma figueira, na qual ele viu a necessidade de subir nela, pois ele era um homem de pequena estatura. E se ele corresse, ele não conseguia porque a multidão era grande. E ele subiu naquela figueira e Jesus logo o avistou, né? Porque a multidão que seguia Jesus estava ali com Jesus, estava seguindo. Mas Zaqueu fez algo diferente. Zaqueu, ele fez algo para chamar a atenção de Jesus, né? Subir numa figueira, subir no pé de árvore não é algo comum, né, para ninguém. E fazendo isso, ele chamou a atenção dos olhos de Jesus para ele. E Jesus falou para ele: ó, desce daí, porque na sua casa eu vou repousar. Que grande honra esse homem teve, né? Porque ele era um homem que não era tão correto. E Jesus deu a oportunidade para ele, naquele momento, de conhecê-lo, assim como deu para a gente, né? Até outra hora, a gente estava no mundo, a gente era errôneos, e até hoje, né, por ser humano, a gente erra, e todos os dias Deus nos dá a oportunidade de mudar, de melhorar, de sermos como Zaqueu, né? Errou, mas decide conhecer Jesus. E conhecer Jesus, muitas vezes nós queremos que Jesus nos conheça. Jesus, soluciona meu problema. Senhor, me dá um emprego bom. Senhor, entra na minha casa. Mas quantas vezes nós paramos para conhecer esse Deus Todo-Poderoso que nós servimos? Quantas vezes nós perguntamos para Ele: Senhor, o que tu queres de mim? O que tu queres que eu faça? Qual é o teu chamado na minha vida? Senhor, me usa, Pai, para me pregar a tua palavra, para me falar do teu nome, para me atrair pessoas para a tua presença, né? Porque aquela multidão, no meio daquela multidão, muitas vezes pessoas precisavam de milagres e por isso estavam seguindo Jesus. Mas querer conhecer Jesus, querer mudança não é para todos, né? E quando Jesus se encontrou ali na casa de Zaqueu, Zaqueu logo perguntou para ele: Senhor, tu quer que eu dê todos os meus bens, todo o valor que eu tenho para os pobres? Então ele se ofereceu para mudar. Olha que interessante. Quando nós estamos na presença de Deus, muitas vezes nós queremos que Deus aponte, né? Ó, mude isso, melhore isso. E, na verdade, nós precisamos nos dispor para o Senhor, né? Porque por onde Jesus passa, precisa haver mudança, precisa haver melhoras, precisa haver um recomeço. Não podemos estar na presença de Jesus e continuar o mesmo. Não podemos estar na presença de Jesus e nada mudar e nada melhorar. Zaqueu, ele quis mudança e ele foi mudado, né? E nós precisamos todos os dias pedir para Jesus. Jesus nos transforma, nos envia para lugares para pregar a tua palavra, para falar do teu amor. Porque tem pessoas lá fora precisando ouvir Jesus, né? Se você parar um pouquinho, tem pessoas do seu lado precisando muitas vezes de um abraço, precisando muitas vezes de uma palavra. Pessoas que às vezes estão no seu trabalho angustiada, né? E você passa desapercebido. Zaqueu não deixou que Jesus passasse, só passasse. Ele foi transformado pelo passar de Jesus. Glória a Deus. E eu estava, né, esses dias na escola que eu trabalho, e foi a Páscoa, e lá tem um almoço, e um rapaz foi louvar. E ele falou assim: Jesus, eu tenho a experiência, né? Eu louvo muito bem, eu canto, o Senhor me deu esse dom, mas se eu for lá só louvar, nada vai acontecer. Mas se a tua presença for comigo,
algo diferente vai acontecer naquele lugar. E quando ele começou a louvar, pessoas começaram a chorar, pessoas saíram para o banheiro para chorar, porque é mais tímido, né? Não gosta de chorar na frente das pessoas. Outras pessoas debruçaram sobre os braços e começaram a refletir, porque aonde a presença de Jesus chega, ela tem que fazer a diferença. Hoje eu vejo essa diferença na minha vida e creio que se vocês refletirem, vocês vão ver na vida de vocês também. E Zaqueu, ele não perdeu a oportunidade, né? Foi atrás da multidão, não conseguiu alcançar Jesus, ele subiu naquela figueira. E nós, o que nós estamos fazendo para atrair a presença de Jesus? Né? Na nossa casa, no nosso trabalho. Porque eu falo assim, irmãs, na igreja é muito bom você atrair a presença de Jesus e é muito fácil, né? Porque estamos todos numa comunhão, mas indo na tua casa, os olhos de Jesus têm te seguido e o que ele tem visto, né? Ele tem visto você nas madrugadas orando pela sua família, pela igreja, pelo seu trabalho. O que ele tem visto? Você tem atraído o olhar de Jesus para você, para a sua família? Então, é o que eu falo nessa noite e que Jesus me colocou assim diante mesmo para falar, é que nós precisamos chamar a atenção dele para nós, a todo momento. Porque o mundo é mau. A todo momento tem pessoas querendo nos tirar da fiação de Jesus. A todo momento o mundo faz convite para nos tirar da fiação de Jesus. Às vezes os problemas da vida nos faz querer pulsar outro caminho. E Jesus fala para cada um neste momento: faça como Zaqueu. Errou, é errôneo, mas não precisa permanecer no erro. Você tem a oportunidade de mudar, você tem a oportunidade de ser transformado e contar um testemunho lá na frente, porque o seu testemunho vai edificar vidas. Se cada um de nós tivermos a oportunidade de contar um testemunho, eu acredito que cada um vai refletir e ver que realmente precisamos atrair a presença de Jesus para nós. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia! Amém.